boa noite. Muito bem, então, né? Vamos lá, vamos então iniciando os nossos trabalhos nessa noite e vamos, desde já, acalmando os nossos pensamentos, a nossa mente, coração. Vamos ficando mais tranquilos, mais serenos e vamos também, desde já, agradecendo aos nossos mentores por mais esse esforço que fizeram para que aqui estivéssemos. E vamos, então, nos ligando a eles, nos ligando uns com os outros e nos ligando com os mentores de nossa turma. E vamos pedindo amorosamente às equipes de higienização, limpeza e proteção de ambientes, aos índios de Itaporã e Brogotá, a princesa Isabel e os negros, a Samia e os filhos do deserto, pedindo que deem mais um repasse na casa de cada um de nós e em cada um de nós, retirando e desintegrando os últimos miasmas em fogueiras de luz. E vamos saudando as fraternidades maiores, os veneráveis, a Edgar Armon, ao Dr. Bezerra de Menezes, a Ramatiz, a Hilarion de Montenegro, saudemos também ao Chico, Emmanuel, Eurípides Barçanufo e o patrono de nossa casa, Razim, e todas as demais fraternidades que trabalham em nome do Cristo, saudamos com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos pedindo a Ricardo e os Cruzados que, se necessário for, destaquem seus cavaleiros de luz, criando um cerco protetor na casa de cada um de nós. Maria de Magdala, nos dê força em nossa reforma interior. Maria de Nazaré, nos cubra com seu véu azul de luz, dando-nos sua proteção e amparo. E com esta mãe do amor, vamos até o anjo tutelar do Brasil, Ismael, para que leve os nossos corações em preces até Jesus, que possamos ser então instrumentos de sua luz, da sua paz, do seu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa aula a todos. Muito bem. Gente, antes de eu começar a passar a lição para vocês, a coordenação me passou o livro das férias de vocês, é aquele mesmo, Horizontes da Vida, de João Nunes Maia. Eu vou estar postando depois no grupo para vocês, tá? Certinho, o livro. Então, vocês vão ter aí uns 2 meses para ler. Então, aproveita o tempo, tá? Para poder estar fazendo a leitura do livro, tá, pessoal? Aí depois eu posto certinho lá, referente ao livro, ok? E, assim, a gente quando teve esse livro, esses livros do João Nunes Maia, eles não costumam ter em PDF, tá? Então, provavelmente aí vocês vão ter que ver se acha em alguma biblioteca ou aquisição, assim, do livro,
Ou fazer talvez aí uma nova pesquisa aí, ver se tem Eu alguma acho coisa. que os horizontes da vida tem. É. É, os da falha e da mente que a gente não achou. Tá. Mas só der uma pesquisada na internet, pode ser. Eu acho que os horizontes da vida tem. E os outros dois dele que a gente acabou não achando. E eu não sei se lá na biblioteca do centro eles têm o livro, tá, pessoal? Aí qualquer coisa vocês também podem estar vendo lá com eles. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos passar para vocês a lição para a aula 55. Está na página 65 do livro. Lição para a aula 55. Item 1. Ler diariamente a lição 12. Pensastes nisso? Pão nosso. Ele está na página 11 da apostila. Aqui. Pensastes nisso? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Pedro 1,14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha cometido. O corpo é a concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Aqui, na primeira, digamos assim, na colocação que Pedro faz, né, quando ele fala que, sabendo que brevemente ele ia deixar o seu tabernáculo, o que seria o tabernáculo? De acordo com a Bíblia, né, era considerado a habitação terrestre de Deus, um santuário. Então, Pedro se referia ao seu corpo físico como sendo esse santuário. E, na verdade, os antigos, eles davam, né, ao corpo, digamos assim, a culpa de determinados delitos, que nós sabemos que quem é o culpado realmente das situações é o espírito e não o corpo. Porque o corpo, na verdade, ele nos é a nossa veste, né, o nosso corpo carnal. E o espírito é quem faz, que tem, né, todas as atitudes que comandam, né, o corpo. O corpo, na verdade, ele é comandado pelo nosso espírito. E o texto, o que ele nos fala no texto, né? Que
nós precisamos ver o nosso corpo como algo sagrado. Por quê? Porque ele foi fornecido por Deus para que nós pudéssemos estar aqui, nesse plano encarnados. E ele foi construído, digamos assim, certo? Levou muito tempo, né, milênios estendidos, para que ele fosse feito. E ele é considerado, essa máquina humana, né, ele é considerado perfeito, certo? E ele foi feito da forma que aqui o nosso plano se adaptasse melhor para as nossas condições encarnadas aqui. Então, tudo teve um planejamento, certo? E aqui os nossos corpos, eles foram feitos dessa forma devido, né, à nossa matéria densa, né, o nosso mundo de provas e expiações, nós temos esse tipo de corpo, né? A gente sabe que em outros planetas, em outros planos, cada um é adequado com aquilo que eles necessitam. Então, eles podem ter corpos mais leves ou corpos densos como os nossos, né? Mas tudo tem o seu planejamento e é perfeito daquilo que necessita ser. Então, nós precisamos, aqui, o texto nos pede para quê? Para que a gente entenda, né, a, a valorizar o nosso corpo, a ver todo o seu potencial. Porque o corpo humano, na verdade, ele fala no texto, é uma santa oportunidade da gente aprender. Então, se a gente não tivesse esse corpo, nós não poderíamos estar aqui, né? Nessa oportunidade de reencarnação, cada um teve a programação do seu corpo. E cada um é individual, né? Tem o seu corpo. Foi feito o corpo próprio para cada espírito. Temos semelhanças, né? Mas nenhum são iguais. Cada um tem a sua distinção dos corpos. E cada um veio com o corpo que precisava vir também, né? Isso é outra coisa que a gente já viu, né? E então nós aqui, digamos assim, somos perfeitos, né? Possuímos aqui todos os nossos membros, todos os nossos sentidos. Nós precisamos então cuidar desse nosso tempo. Para quê? Para que a gente possa ter a nossa passagem, digamos aqui, certo? Essa nossa encarnação, da melhor forma possível. É aquilo que a gente costuma falar, é o equilíbrio entre espírito, corpo e mente, né? A gente precisa aqui para que a gente possa manter, certo? Tudo em equilíbrio. Porque se a gente é negligente, digamos assim, né, com os excessos, com os vícios e outras coisas, nós vamos atingir o nosso físico, nós vamos nos debilitar com isso. E vai nos prejudicar nessa nossa passagem terrena também. Então, ter esse entendimento dessa necessidade que nós temos, né, de cuidar do físico. Nada assim, extremos, né, digamos assim, nem a vaidade excessiva e nem o desprezo total. É o necessário, certo? Nosso corpo precisa, nós precisamos da alimentação, nós precisamos do movimento, nós precisamos, né, nós sabemos do que o nosso corpo precisa, né? E uma das coisas mais importantes também é aquilo que a gente falou, a mente, né, o equilíbrio entre o espírito e a mente também, para não afetar o nosso corpo com doenças, certo? Com desarmonias, digamos assim, né? Então, ele fala no texto que a gente precisa entender que que nosso corpo possui valiosas potências concedidas por Deus, né? Que essas potências formam o nosso corpo, que seriam os nossos membros, que seriam os nossos órgãos, que seriam os nossos sentidos. São as potências que nós temos para auxiliar a gente também na nossa evolução, né? Para estar auxiliando a gente, né? Por quê? Porque através do nosso corpo que nós temos a condição do trabalho, que nós temos a condição, né, de manejarmos, de fazermos,
de estarmos, né, aqui nesse plano atuando, digamos assim, né? Então a gente faz isso através do nosso corpo, por isso que ele é tão importante, tá? E é isso que ele fala para nós no texto. O que fazes, né, dos teus pés, das tuas mãos, dos teus olhos? Então isso é o que nós estamos fazendo, né, dos nossos sentidos, daquilo que a gente possui, né? Nós estamos atuando com ele, nós estamos aproveitando ele para a nossa evolução, para o nosso bem, ou nós o estamos, digamos assim, né, negligenciando e, e abusando do nosso corpo, digamos, né? Então precisamos pensar nisso. É como ele diz aqui, o nosso corpo é o nosso veículo, né, de condução. Então é muito importante a gente santificar o nosso corpo, tá? Encontrando ele como um templo divino. E, então, é pensar, começar a pensar de formas diferentes, porque até então a gente, a gente fala muito, né, da parte do espírito, mas o nosso corpo também precisa de vários cuidados, certo? Então, para quê? Para que tenha esse equilíbrio, que tudo, né, tenha a harmonia necessária para ter. E é ele que está nos conduzindo, né, durante essa nossa trajetória, e que a gente consiga chegar no final também, quando a gente se desligar do nosso corpo, que ele esteja, né, digamos assim, esteja bem para essa passagem também. Certo, pessoal? Algum comentário? Alguma pergunta? Belezinha, então. Então vamos lá. Item 2. Destacar o parágrafo que mais tocou seu coração e comentar. 3. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. A. Já consigo compreender a estrutura que me permite a manifestação no mundo material? B. De que se compõe o corpo humano? C. Com que finalidade o Pai me permite estágios na Terra? D. Como estou cuidando do meu corpo? E. Consigo perceber a perfeita, obediente e constante atuação de cada célula que sustenta meu corpo? F. Uso meus pés para trilhar caminhos retos? G. Faço de minhas mãos instrumentos de vivência da fé com obras? H. Reeduco meus olhos para enxergar o bem? I. Faço de minhas palavras sementes de esperança, alegria e fé? 4. Vivência da semana. Semana para cuidar do corpo físico como templo divino. Comentar como vivenciou a semana. 5. Afirmação. Valorizo e cuido do meu templo divino. Vamos todos? Valorizo e cuido do meu templo divino. Valorizo e cuido do meu templo divino. Valorizo e cuido do meu templo divino. É a lição mais cumprida essa semana, né, gente? Alguma dúvida na lição? Tranquilo? Então tá bom. Então agora vamos corrigir a lição da aula de hoje. A lição da aula 54. Vamos lá, gente. Vamos, então, fazer assim, passar a lição, né? Ou melhor, a correção, né? Então, da lição para a aula de hoje. Que era sobre o texto Reencarnação, lição 108 do Caminho, Verdade e Vida. Então, vamos iniciar com os parágrafos, né? Destacando o parágrafo que mais tocou o coração aí de cada um e comentar, né? Então vamos começando. Tadeu, você conseguiu fazer? A dor permitiu? Se eu falar, você não vai acreditar. Eu fiz até a lição 55, eu me perdi.
Eu tava vendo que Você já adiantou. adiantei, mas tá bom, melhor do que atrasar, né? O parágrafo, eu gosto de ler no caderno aqui, que eu não entendo a minha letra. Eu pus assim, né? O parágrafo foi: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumariamente expressiva. Aí eu ponho assim: se seguirmos os princípios de Jesus, que é o que ele fala ali, podemos então renegar as vaidades, a arrogância, a intolerância e modificar nossas futuras reencarnações e aliviar nossas dores, nossos sofrimentos, e teremos destinos mais elevados. Eu acho. Quanto melhor a gente ficar agora, o futuro vai ter um futuro melhor. O que foi feito de lá para cá foi feito, não tem como tirar. Agora tem que fazer daqui para frente, para lá na frente, colher os frutos. Sim, com certeza, Tadeu. Quanto mais conseguir avançar nesse lado, né, aí seja cada um, com certeza, são passos maiores aí que vai estar dando na evolução e com certeza talvez minimizando aí futuras reencarnações aí, dificuldades, né? É claro, cada caso é um Nada é caso, fácil, mas né? que vale o esforço, sim. Nada é fácil. Mas Sim. também ninguém falou que ia ser fácil. Também não falou que ia ser difícil. Depende das nossas... Que aí ficou bem claro, né? Que depende das nossas ações. E a lição 55 é maravilhosa ainda, porque ela uniu com a 54. Eu fiz junto, falei, nossa, é trash. O caminho é esse nosso aqui, né? Sim. Mas depois, assim, a gente percebe, né, rapidinho, a gente está chegando, está no nível de servidor, né? E, então a gente já vem aí 6, 7 anos na escola, né? Parte básica, depois a escola mesmo. Mas que bênção que é essa oportunidade. Você tem uma visão, um aprendizado referente a essa parte de, da melhora, que é a parte moral que cabe a gente, porque você tem essa parte específica da escola, abrindo a mente para você se reformar interiormente e o que você precisa e onde você precisa chegar, é um passo gigantesco que cada um está dando em termos de conhecimento. E aquele que consegue trazer isso para si e fazer essas mudanças que sejam, modificações, o quanto ele está avançando. O conhecimento espiritual é importante? É. Mas o primeiro é a reforma. Essa reforma moral que a gente precisa fazer. É isso que ajuda a alavancar a nossa evolução. Não que você não precise do conhecimento, ele vai junto. Sim. Mas a gente precisa dar uma ênfase muito grande nessa nossa reforma, porque é o que Jesus foi. E quanto a gente está longe. Só que com essa escola, essa oportunidade que é dada para a gente, o quanto a gente pode estar avançando nisso aí, que é como que você colocou, para minimizar futuras encarnações. E é uma pena, né? Nós estamos em 8 hoje. É que assim, é uma coisa assim, difícil quando, até você pegar a percepção do que é isso para cada um, né? Quando você coloca isso à frente das outras coisas, você chega num ponto que você consegue fazer isso, aí a caminhada, não que ela vai ficar mais fácil, mas você vai ter mais força para estar todo dia, e mais precisamente no dia da aula, no dia das lições, está se dedicando, né? Porque, e não é só a lição, não é só a aula, é as nossas atitudes no dia A vivência, né? Mas é isso aí, Eu gente, acho é uma o pena, porque caminho. tá com 50 pessoas aqui.
sim. Eu faço os O, vídeos. acho que foi o Helder que colocou para a gente, né? O pessoal que teve no curso. Em São Paulo teve a cerimônia de passagem para o pessoal que se formou servidor no ano passado. Ah, Discípulo. isso, desculpa, discípulo, né? E chegou, né, ao grau de discípulo. E ele reúne todos que formaram em todas as casas que fazem parte da União Fraternal. Segundo o Helder passou lá para a gente, foram 300 pessoas que receberam o trevo. A nossa casa contribuiu com 3 pessoas, ou seja, 1% da quantidade, e sendo que deve ser umas 20 e poucas casas. Então, sim, Tadeu, ainda é pouco. A casa, ela consegue fazer mais, só que não depende só da casa, né? Depende De de cada cada um. um. Eu, É o esforço de cada um. eu faço os vídeos com tanto carinho, eu falo assim, nossa, quem sabe eu posso estar ajudando a alguém se ajudar, né? Sim, Sim, com certeza. tudo que faz nesse sentido está ajudando. Se não está ajudando agora, vai ajudar daqui a pouco, vai ajudar no futuro. Tem hora que dá Tudo, vontade de tudo é abrir a plantável, cabeça né? da pessoa no machado e pôr lá dentro e depois fechar. Só não podemos radicalizar. Deixa, Mas tá bom, deixa gente. eu Esse é falar, só nós para estamos dar com menos de. Estou com 8 minutos, tá? Só para você controlar. tá. É Então 8 e 5. vamos seguindo, né? Que hoje tem bastante aula É, aqui. Então vamos lá. Sueli, você pode destacar a frase para a gente? Escolhi essa. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos, de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade de porvindoura. Minha resposta é essa. Vendo pessoas com esses problemas, entendendo um pouquinho, vê-se que não é motivo que estejam assim. Que não é sem motivo que estejam assim. Mas conversando com pessoas deficientes, eles culpam a Deus e Jesus e acham que não é justo. São revoltados, xinga Deus e Jesus. Aí você vai falar alguma coisinha pequenininha, não quer saber. Não está no Ó, tempo ainda, né, Sueli? Eles não têm aceitação, né? Não não têm a aceita. compreensão da situação. Fala assim, o que eu fiz para merecer isso? Aí você Então, fala, é porque pode eles ser. não têm esse entendimento, né? E é difícil mesmo, assim, às vezes, né? A pessoa que está passando pela privação, ela ter aceitação. Se ela consegue ter aceitação, ela vai viver muito melhor, né? Mas se a partir do momento que ela não consegue, é muito mais difícil ainda para ela, já na situação que ela está e a vida depois dela. Mas infelizmente, né, Sueli, é de cada um isso. Ô, Renata, quando minhas meninas eram pequenas, elas tinham um amiguinho paralítico. Aí eu falei para a mãe, por que seu menino é paralítico? Ela falou assim, eu não dei a vacina Sabin que dava antes, né? E eu sou a culpada. E daí? A culpada foi ela ou tinha que acontecer isso? Ele tinha que ficar paralítico, será? Ela não deu a vacina. Será que a culpada foi ela? Ele não era para ser? Difícil, complicado, né? Se a gente for analisar do ponto de vista disso que a gente está estudando, ele tinha que passar por isso. Então, independente se ela desse ou não desse a vacina, né, o que aconteceu ali? Foi uma ocasião, digamos assim, às vezes ela esqueceu alguma coisa assim do tipo, mas era para acontecer isso, era para ela não dar a vacina, porque para ele ter essa deficiência. Provavelmente isso foi digamos assim, planejado. Né? É interessante, você falou isso, né? A gente lembrou do que o Helder contou no curso de apometria, né?
do casal que eles eram drogados e eles faziam de tudo para prevenir, para não ter filhos. Certo? Mas estava planejado que eles tinham que ter um filho, né? Por quê? Porque ia ter os resgates e tudo e tal. Então, a espiritualidade se aproveitou do momento em que eles estavam, né, chapados, né, tal, e não usaram a prevenção, e veio o filho. Então, se é para acontecer, vai ter sempre o motivo, a ocasião ali que vai encaminhar para acontecer isso ali. Então, nada é por acaso, que nem a gente fala. Não existe o acaso, né? As coisas, elas são mesmo, porque precisa acontecer. Então, e quando a gente entende e aceita isso, a gente consegue, digamos assim, né? Viver melhor, né? Mais assim, e resgatar também. Tá. Ok, então vamos passar para a Eliana. Você destaca a frase para a gente, Eliana? Sim. Eu coloquei a mesma que a Sueli. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos, paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Eu pus assim: todos se elevarão, se não por amor, pela dor. E acredito que estamos aqui neste momento saudáveis e bem dispostos a cumprir o que nos cabe aqui na Terra. Nossos karmas estão se extinguindo ou estamos transformando esses karmas em dharmas, levando nossos sofrimentos em caminhos, na caminhada observadora do bem e na paz. Penso que nossos pensamentos e ações são os causadores de uma vida próspera e saudável, e que só depende unicamente de nós, estarmos bem ou não. Muito bem, Eliana. Provavelmente sim, né? Como a gente estava falando, né? Exatamente, tudo só depende da gente, né? Então, é que nem você falou, é a mudança de pensamento, as mudanças de atitudes, e é isso que vai fazer com que a gente tenha a nossa paz, ou a gente faça o nosso, não vou falar, o nosso transtorno, né? Realmente, é muito de cada um mesmo. E quando a gente consegue chegar nesse nível de entendimento, é isso que você falou, é quando a gente já está trilhando mesmo, né, o nosso caminho evolutivo. Muito bom. Muito bom. Gratidão. Então vamos lá. Silvana, você pode colocar, dá tempo. Outra vez eu cortei você. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor-te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, serem lançados no fogo eterno. O texto todo explica a frase usada por Jesus como uma figura de linguagem para despertar a atenção do povo sofrido e sem conhecimento sobre a evolução do espírito e sobre a vida fraternal. Nele, Jesus apresenta o motivo dos renascimentos dolorosos, os quais o espírito pede provas e expiações que o ajudem a se regenerar mediante as dificuldades e sofrimentos limitantes experimentados nessa existência, para assim alcançar a evolução moral e espiritual. Isso aí, é o que a gente vem aí colocando, né? Realmente, isso aí e aqueles que conseguem despertar para esse, sim, vão resgatar bastante.
Tá, joia. Agora sim vai cair, então vamos Vamos. iniciar o outro. Então vamos lá. E retomando então, né, o item 2, destaque de frases. Então vamos lá, Mari, você pode destacar a sua. Sim, igual das meninas também. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como período de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Toda enfermidade, física ou mental, é um resgate que fizemos algo de errado em algum momento da nossa vida passada. Assim, resultado de nossas escolhas. Assim, não é uma punição, é uma oportunidade de trazer algo de volta e com a deficiência, os espíritos têm a possibilidade de resgatar as dívidas e assim evoluir e reequilibrar-se. Exatamente. Muito bem. É tudo isso, né, que um colocou, que o outro colocou, e é a mesma visão. Muito bom. Mas é bem isso, sim. E vale. E aquele que se resigna nessa, vamos dizer, que seja uma dor, uma dificuldade, e chega abençoado os que conseguem chegar a ter esse entendimento. Mas está ótimo, gente. E agora vamos lá, está faltando aqui a Leoni, depois a gente já vai com o Rogério. Desculpa, eu estou sem imagem, eu não estou muito legal, estou com uma rinite muito forte e muita dor de cabeça. Então eu vou ficar fechada hoje, tá bom? Não, tudo bem. Mas estou aqui. Tá se esforçando e está aqui. Exatamente. É tudo dando errado. Meu computador chegou também agora à tarde, chegou com o mesmo problema que estava antes. Então eu estou no celular também, tá ruim, mas estamos em frente, então vamos enfrentar. Tá joia. A minha frase é da maioria também, é na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus, motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas, como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Diante do meu aprendizado, sei que cada encarnação é para melhorar, nos redimir, o que fizemos em vidas passadas, da forma que viemos, com todo o sofrimento, foi essa promessa de tudo que nos faz causar o mal e nos impeça de refazê-lo. Ótimo também, né? Ótimo. Uhum. Muito bom. Juntando, completando aí também. Às vezes é bom assim que vocês escolhem a mesma frase, assim, porque é uma somatória, né? E cada um tem uma opinião, né? Mas você vê que todas elas se somam, então é uma grande ajuda, assim, todo esse entendimento, tudo aquilo que a gente recebe e aprende, né? E um complementa o outro, né? Isso é muito bom. Muito Verdade. bom mesmo. E agora vamos escutar então o Rogério. Ele não está querendo falar lá, né? Mas você vê, você dá o exemplo. O Rogério não quer dar o exemplo. O Rogério hoje está para lá de Bagdá. Eu escolhi a frase seguinte: quando a imagem do fogo eterno, inserta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida de fazê-lo, através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurará por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto o seu concurso perdurará no tempo, com a utilidade indispensável na vida física. Eu achei muito interessante essa frase e eu resumi uma palavra muito pequena. Porque se não fizermos o que escolhemos para essa encarnação, provavelmente nosso espírito não evoluirá. Evolução do espírito.
Sim, e com certeza a próxima vai se tornar mais difícil, né? Sem dúvida. E aí você vai ter, é dobrado, É. né? Então, infelizmente. Mas, Mas graças a Deus que a gente teve essa oportunidade de estar fazendo isso aí, para poder ter essa chance da gente fazer a evolução e não querer voltar naqueles mundos que o Elder fala, da caverna, esse tipo de coisa. Né? Espero, né? Nós esperamos. Esperamos. A gente não sabe o quanto cada um da gente que tem dificuldade, mas assim, a gente espera assim, tá Porque num patamar mais alto. não é fácil não, porque hoje, depois de um bom tempo que eu presto serviço para o IRPA, eles me chamaram lá para fazer um vídeo. A hora que você entra na empresa, depois desse conhecimento que a gente tem, meu Deus do céu, eu estou num outro mundo ali dentro, é completamente diferente, você vê as pessoas como elas são, e eu pensava assim, falei, nossa, eu era até pior que essas pessoas, sabe? E a gente se sente até mal, então a gente não consegue, eu falei, pô, mas será que eu vou conseguir prestar o serviço que eu prestava antes, nessa condição que eu estou hoje? Sabe? E agora, aí tem as pessoas falam, nossa, Rogério, mas você está diferente. Eu falo, não sei, sou eu mesmo por enquanto. Entendeu? Mas é muito grande assim, eu tenho que agradecer muito, porque esse pouco 1% aí que eu aprendi, eu vi o quanto que eu estava errado, o quanto que eu deixei de aprender, mas tudo bem, ainda há tempo, e eu quero persistir nessa parte aí até Deus me dar vida. Porque é uma coisa muito legal trilhar nesse caminho, porque a gente vê que isso aqui é mundo de prova e expiação mesmo. Mas, e aí mas tudo que, é claro assim, que a gente vai lidar com muitas coisas, até porque a gente está inserido aqui no planeta. Sim. Mas com todas essas bagagens que cada um vai adquirindo, aquilo que ele vai devolver para o outro, não importa onde seja, com certeza é muito melhor do que aquilo que a gente podia fazer há 10, 15 anos atrás. Então, sim, a gente não pode deixar de fazer o que cada um aí tem para fazer. Mas eu tenho certeza, por exemplo, nisso que você vai estar entregando lá, com certeza vai estar muito melhor, porque é muito mais coisa que você pode agregar. Que eu vou deixar de entrar na mesma vibe das pessoas. Porque antes o pessoal falava A, eu falava B e retrucava. Agora eu escuto, falo, tudo bem, é sua alma, sua palma. Aí, entendeu? Você faz o que você achar melhor, porque eu não posso me dispor para a pessoa, eu posso tentar ajudá-la. Falar, olha, não é assim. O caminho pode ser diferente, né? Porque teve até uma coisa interessante que até eu ia colocar no coisa aqui. Eu fui lá, aí a pessoa falou da mesma pessoa que aconteceu comigo e a mesma coisa. E a pessoa falou, eu queria matar essa pessoa. Ela falou, não faz isso, que é a pior coisa do mundo você matar uma pessoa. Não, e assim, e você vê como é que é as coisas. Então quer dizer que existe muita tentação nesses lugares, né? Muitas coisas assim que fica e a gente fala assim, não, e agora a gente sabe o que é, então a gente fala, não é assim, procura respirar, fica tranquilo, fica calmo, reza pela pessoa, entendeu? Aí essa pessoa que a gente vai ter que trabalhar mais em cima dela, a gente vai dar mais determinação nas pessoas. A pessoa fala, você está ficando louco, Rogério? A pessoa está te matando e você está falando. Eu falei assim, Jesus, eu falei para a pessoa, deu a outra face a hora que ele levou um tapa. Tá vendo? Aí a pessoa parou e ficou meio assim, né? Então, graças a Deus eu estou conseguindo aprender um pouquinho. Então eu não quero ser pastor, eu não quero ser nada por isso. Só estou falando que eu estou aprendendo. Eu falei para ela, estou aprendendo isso aí. Eu falei assim, e seria legal se vocês pudessem seguir, porque elas gostam disso aí. Inclusive elas estão para ir lá no centro, né? Mas assim, não está indo porque eu falei, porque vocês ficam presos nisso aqui. Procura agora fazer um esforço e vai. Aí vocês vão como é que vai começar a mudar. Vamos ver. Estou tentando tirar os lobos do meio da ovelha e tentando levar. Ótimo. Você está seguindo
como é que fala, os exemplos do Tadeu, né? Não, mas é gostoso, né? É bacana você ver que você pode ajudar a pessoa de uma forma muito melhor e uma coisa mais simples, né? Que isso também é a nossa missão, né? Aquele conhecimento não é para que a gente tem, é também tentar passar para o outro para ajudar o outro também, né? Uns vão dar oportunidades, outros não vão. Mas a gente faz essa tentativa. E outra coisa que o Helder falou também é que nós temos que conviver com o outro, nós não podemos nos isolar. Porque a gente vai aprender com as dificuldades, é aí que a gente vai aprender. Então, é o outro que vai fazer, né? Que nem você falou lá, né? Você entrou lá no Covil, né? E é ali que é o seu maior aprendizado, Rogério. É ali que você vai se. Não, ali é muito, o foco ali é muito pesado. A empresa é muito, sabe? Essas empresas assim que você vai, nossa, é uma coisa muito. Infelizmente, as pessoas ainda elas estão ali, né? O foco delas ainda é só aquilo, né? Sim. Então a gente, como é que fala, tem muita coisa ainda para se melhorar e para mudar, né? Então, mas. Ainda tem uns anos. Exatamente. Tá bom. Gente. Tá bom, gente. Ok, então. Só que nós acabamos só o item 2, né? Então vamos passar ali o item 3, né? As questões. E eu vou passar uma por. Cada questão vou passar uma pessoa só e vou abrir para quem quiser falar, para a gente avançar um pouquinho, que tem bastante matéria aí, mas está ótimo. Meditar sobre os acontecimentos do dia e responder. O item A, o que é reencarnação? Mari, você pode passar essa para a gente? Posso. É a oportunidade que Deus nos dá para reparar os erros e excessos que cometemos em vidas passadas, outras encarnações. Permite sofrimentos e próprias conquistas para que assim aprendamos e evoluímos. Ok. Nossa, difícil entender minha letra hoje. Saiu. Ó, gente, vocês fazem favor de fazer as letrinhas bonitinhas. Não, tá no rascunho, professor. Então tá bom. Tá joia, Mari. E mais alguém quer colocar essa pra gente? Tá joia, Posso gente? rapidinho? Pode. Coloquei assim sobre a reencarnação. A reencarnação é mais uma oportunidade para o acerto. É uma misericórdia divina, bem curtinho, bem carregado. Curtinho e completo. Muito bem, Tadeu. Tá joia, gente. Ok, então vamos lá para o item B. E por que a reencarnação é necessária? Vamos lá, Silvana. Você fez essa, pode passar para a gente. A reencarnação é necessária para que, vivenciando experiências diversas, possamos aprender, evoluir para poder alcançar os planos superiores de luz e amor crístico. Muito bem, Silvana. Tomara que consigamos ir o mais rápido. Tá joia. Mais alguém quer colocar o item B pra gente? Tá joia. Então vamos lá para o item C, né? O que na realidade constitui a morte para o cristão? E essa aqui, Sueli, você conseguiu fazer o item C? Tive um pouquinho de dificuldade nessa, mas eu fiz. Tá. É a C, né? Isso. Pois assim, aqui sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei, quando não obedece às leis de Deus. Pois isso, mas eu tive dificuldade. Às vezes a gente Eu pensei assim, a morte não física, a morte do espírito, entendeu? Por exemplo, uma pessoa drogada está com o espírito, está morto. Eu pensei nisso, entendeu? Morre o quê? Morre a parte interior deles. Então,
desvia da lei de Deus, não aceita nada, não obedece, está morto, está vivo, andando para a rua, e muitos outros problemas. Muitas outras coisas, você vê que a pessoa nem está vivendo mais. Eu pensei nessa morte. Sim. É porque a gente, exatamente, está certo, Felipe, porque para o cristão, né, a morte, né, o entendimento, não existe, né? A única morte mesmo, que nem você falou, que é essa parte mesmo, do espiritual, né? Quando você desacredita de tudo, né? E você se entrega, tá certíssimo. Pode escrever tudo isso aí, Deus sabe. Ô, Renata, Eu? Cadê? Oi? Posso falar? Sim, pode falar. Pode. Penso que a morte para o cristão é a entrada para o mundo das trevas, da angústia, da agonia, em que se encontra quando ele não desperta para o amor e para o perdão. Esse estágio ocorre após o espírito passar por provas que não aceita e se revolta, não entendendo a grandiosidade da experiência vivida. Também tá Tá certo. certo, Silvana, muito bom. É isso também. Seria mais ou menos o que a Sueli falou, né? Sim. Sim, e é um complemento também, abrange, por isso que é legal. Muito bom. Pode ir mais uma? Mas também. Oi, Oi? Doni? Pode ir mais uma? Claro, por favor. Então, eu coloquei assim, a morte é a passagem em que o espírito deixa o corpo físico para continuar a viver como espírito, preparando-se para uma próxima reencarnação. Ok, certinho também. Muito bom, gente. Olha, tá ótimo hoje, hein? Mais alguém gostaria de estar colocando essa pra gente? Acho que ficou bom. Eu só coloquei a continuidade da vida espiritual. Certinho, Também. Rogério. Também. Tá joia. Muito bom, gente. E então vamos avançar aqui, né, no item D. A que se referia o Senhor com a expressão entrar na vida? Essa daqui, deixa eu ver. Eliana fez essa, gostaria de estar colocando. A minha é bem curtinha. Entrar na vida, né? É o despertar do espírito ainda em posse da matéria física. Muito bom. É o contrário ali, né, que a Sueli e a Silvana colocou. Certinho, Eliana, tá joia. Tá ótimo. Mais alguém gostaria de estar colocando, entender? Posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Meu ex-marido passou uma vida inteira comigo, nós vivemos 38 anos juntos, desejando morrer. Até hoje. Quando alguém falar para ele, às vezes eu falo para ele, você viu? Ele vai na minha filha, eu trabalho lá, né? Você viu, a Nair morreu, por exemplo, ele fala, ela sim foi feliz. Não vejo a hora de chegar meu dia. Para ele, a alegria dele vai ser a morte. Então, ele teve uma vida linda, uma família linda, filhos lindos, netos lindos. Ninguém entrou na droga, todo mundo é formado, trabalha, todo mundo é bem sucedido, assim, na média, né? E ele, nada. Para ele, nada presta, nada tem graça. E para ele, o dia feliz da vida dele vai ser quando ele morrer. Doente, enorme, só come, ruim, chato. E ele é bom, ele gosta da família dele, dos filhos e dos netos. Ele tem amor, eu sei que ele tem. Mas, para ele, a morte vai ser o melhor dia da vida dele. Fala assim, vocês não me apareçam lá, ninguém vai me ver, que eu vou estar muito feliz. É a ilusão que ele tem, né, Sueli? Então, não é uma Com a pessoa... morte é a ilusão que muitas pessoas têm, né? Com a morte, as pessoas acham que elas vão se libertar do sofrimento, das angústias, né? Daquilo que elas não conseguiram resolver aqui em vida.
Não E a resolveu. gente sabe, né, que vai se agravar, a morte vai acabar agravando mais lá do outro lado, porque ele não conseguiu cumprir com o que ele precisava aqui. Mas, infelizmente, isso é do entendimento de cada um, certo? E, então, É uma como pessoa eu que já falo, está. a gente... Oi? É uma pessoa que já está espiritualmente morto. Então, Tem infelizmente, vontade de nada, não tem graça, não sei, esquisito. ele não conseguiu entender o que é, né, a vida aqui. Então, infelizmente, né? Mas, assim, aí depois tem a passagem que ele vai saber, né? Que ele vai ou acordar ou não, né? Isso vai depender de cada um também. Quando ele operou do coração, ele falava que quando ele sarasse, ele ia mudar de vida, ia consertar todas as camas do hospital, estragada, quebrada. Falava, ai, que bom, quem sabe, né, vai. Que nada, nem deu bola. E depois ele ficou muito doente, é internado, quem vai ficar com ele, cuidar dele sou eu, porque não tem ninguém para cuidar dele. As filhas têm que trabalhar, tem o compromisso delas, e eu posso ir. Aí, a última vez, ele teve um sangue que voava para todo lado, uma hemorragia, foi horrível. Aquele hospital ficou que era só sangue, 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 sangue. Nem assim ele melhorou. Tá lá, vivo, eu peço todo dia para Deus ajudar ele, que ele viva e que ele melhore, mas foi gravíssimo tudo que aconteceu com ele, mas nada amolece o coração dele, nada. Conseguiu despertar, né, Sueli? Então, aí são sofrimentos que ele ainda vai Coitado, tem ter, né? Ele está tendo por causa disso, porque ele não consegue ter, né, o despertamento. Enfim, né? Então, vamos seguir aqui. Item E. Então, vamos lá. Item E, qual o motivo determinante dos renascimentos dolorosos? Bom, isso, como é que fala? A maioria aqui já tinha feito, né? Vamos pegar o Rogério aqui, que acho que não falou. Eu falo porque no tema, né? Aqui na... ela já foi também bastante, mas vamos lá, ouvir mais uma aí, vai. Qual o motivo determinante do renascimento dolorosos? Uma chance para conhecer o que Deus quer que nos façamos para corrigir nossos erros do passado. Exatamente. Isso aí, Rogério. Completando, sim, né? Ela já apareceu em outras, né, questões aí, o pessoal já tem colocado, isso mesmo. Tá ótimo. E vamos então para o item F, né? Porque a expressão fogo eterno é recurso adequado. Isso aí, agora eu vou ter que voltar a repetir alguns. Tadeu, você pode colocar o item F para a gente? Sim. Eu fiz baseado no texto, tá? Que essa expressão indica que temos que seguir a Jesus ou continuar os erros e permanecer no fogo eterno. Que na verdade não é uma punição, né? Você tem que mudar, você tem duas coisas. Ou você muda ou você muda. Não tem uma outra opção diferente dessa, né? Então, deu uma sintetizada. Eu acho que o texto quis dizer isso. Okay. Isso mesmo, Tadeu. Isso que você colocou é verdade. A gente tem, cada um aí, é o caminho de cada um. Aí vai da mudança aí de cada um. Uns mudam rápido, outros menos, outros vão ficar no caminho difícil, né? Mas tá jóia. Tá ótimo, gente. E vamos então avançar aqui para a vivência, né? A vivência da semana, né, foi a semana aí para aceitar as suas provas sem rebeldia, comentar o que conseguiu. Aí vamos ver aqui, Silvana, você conseguiu fazer a vivência? Tenho refletido muito sobre tudo que já vivenciei nesta vida, o quanto já aprendi e o quanto ainda preciso melhorar. Refleti sobre os propósitos que Deus colocou em minha vida para que eu possa ajudar meus semelhantes. Penso que aceitar nossas provas com gratidão
nos fará enxergar os objetivos pelos quais elas foram programadas e passar por elas com mais tranquilidade. Muito bem. Isso aí, Silvana. Tá joia. E vamos. Mais alguém gostaria de colocar a vivência? Eu quero. A minha semana, sem contar minha mãe idosa, que acaba com o nosso emocional, porque ela tem saúde e nós também, mas acaba com o emocional. Meus netinhos, com 5 e 6 anos, eles se compraram um cachorrinho Bacê. E esse cachorrinho ficou até agora com a gente, 20 anos. E domingo ele morreu. Você não acredita, ele morreu sozinho. Tinha ninguém na casa dele, estava cada um cuidando das suas coisas, passeando, e ele morreu sozinho. Aquilo fez tão mal para mim, porque eu convivi com esse cachorrinho também uma vida inteira. Porque eu cuidei dele um tempo e ficou com a minha filha, voltou, morava aqui, morava lá. E você sabe que de noite, quando eu vim para minha casa, que depois que eu fui ajudar minha irmã, tudo, eu senti um vazio tão grande dentro de mim que parecia, Renata e Alexandre, que nada era importante, nem eu. Eu estava muito mal domingo. Eu fiquei oca por dentro, assim, uma tristeza tão grande, um vazio, que eu pensava, para que viver? Para que viver? Até na aula, eu falei, nem na aula eu vou mais lugar nenhum. Eu estava desconjurada domingo, eu estava muito mal. Com a morte dele, eu achei assim, que bobagem viver, gente. Eu estava desse jeito domingo. Fui dormir bem mal mesmo comigo. Que é isso? Bom, ainda bem que você reviu todos esses pensamentos e está aqui hoje, né? E fui você, graças a Deus. Ai, foi muito difícil. Coitadinho. Mas procura ver, achar. Às vezes é difícil. São situações, as situações dolorosas, as dificuldades, quando envolve. Assim, eu falo, pode ser até, porque tem muitos animais que é da família. A Mari está aí para colocar bem essas coisas para a gente, né? Como um membro da família. Então, sim, a gente sente muito o que acontece com eles. Então, quando a gente vivencia as coisas da família, é um pouquinho mais difícil, porque entra muito mais emoção. Mas que a gente aprende vale para a família também. E a gente precisa passar a usar e aprender a ver todas essas coisas. A gente não pode sofrer tanto, porque o sofrimento também faz mal para a gente. Então, vamos olhar as coisas. É difícil, a gente já vivencia isso, mas a gente também precisa avançar nessa, entender. E uma das grandes ajudas é saber que todos... Ah lá, ó, Rogério. Tem mais um aluno aí, ó. Ele estava latindo lá fora, vocês estavam falando aqui, que coincidência, ele estava latindo, foi, para de latir, já abre lá que ele vem aqui dentro, ele veio aqui rapidinho. Olha lá, fala aí pra turma lá. Mas é só retomando, né? Mais uma belezinha. Mas é isso, veja como... falta a palavra, né? Desculpa. Quando a gente sabe que o nosso espírito é eterno, o espírito dos animais também, isso ajuda muito nesses momentos assim mais difíceis. Então, na realidade, foi uma passagem que ele fez, mas com certeza aí ele está no outro plano aí, com tudo que você falou aí, 20 anos, deve ter evoluído bastante. Tá bom, obrigada. Tá, joia. Mais alguém, gente? Então vamos avançando aí para a afirmação, para a gente fechar, né? Afirmação, sou instrumento de reconstrução do bem na Terra. Eu sei que a Leonie não está muito boa, mas ela está aí ainda. Você conseguiu fazer essa, Leonie, para fechar para a gente? Consegui, fiz sim. Então, eu coloquei assim, acredito que é bem mais fácil a gente falar do que fazer, né? Aqui em casa, todo mundo reclama da vida, reclama disso, reclama daquilo, e a gente tenta fazer com que as pessoas pensem de forma diferente, né, para ser tudo mais leve para todos, né. E
a gente às vezes também cai numa dessa, né? Então eu acho que é mais fácil a gente falar, tentar abrir a mente da pessoa, ver com que ela enxergue de forma diferente, né? Ao Sim. inverso da situação do que a gente está na situação dela. É meio complicadinho. É verdade. Mas tá ótimo, é isso mesmo. E vamos trabalhando. Nós mesmos tentando ajudar os outros aí. Muito bem, Leonie. Então, né? Tá, ok. Fechando então a nossa lição aí, né? Dessa semana aí. Quer dizer, fechando, mas se mais alguém também quiser colocar aí para fechar, senão a gente fica aí com o fechamento da Leonie. Muito bom. Muito bom, gente. Parabéns aí, mais essa lição aí avançada. Gente, antes da gente ir para a matéria da aula de hoje, deixa eu falar da matéria para a próxima aula, que é a aula 55, tá? É o estudo da Gênese, porém, na próxima aula, vai passar para o capítulo 10, né, que é a Gênese orgânica. E o capítulo 11, que é a Gênese espiritual, ele foi dividido. Então, uma parte vai ser dada na aula 55 e aí, a José? outra parte vai ser dada na Beleza? aula 56, porque é muita matéria, Tá meio tá? cansadão? Então, para a aula 55, é do princípio espiritual até a encarnação dos espíritos. Então, vai ter o capítulo 10 e o capítulo 11, esses 4 itens, para vocês estarem lendo, para a gente poder estar fazendo para a próxima aula, tá bom? E, então, hoje nós vamos falar do capítulo 3, o bem e o mal. Que na Gênesis, né, ele começa falando sobre a fonte do bem e do mal. E ele começa falando, na verdade, sobre o mal, né? Então, que o mal, ele não se originou de Deus, né? Então, se a gente for analisar, né, aquilo, né, Ele que anda viajando direto, né? as pessoas costumavam falar e fazer, né, essa comparação, digamos assim, eles falavam muito, né, que do espírito do mal, que eles consideravam, né, Satanás, o espírito do mal, que era aquele espírito que vai ser sempre mal e vai sempre causar o mal, né? Então, nessa análise Fazer aqui o que que você ele tá está nos fazendo só por dando, Deus, né? referente a isso, né? Então, como que pode Carrega, existir, né, esse espírito do mal? Ou ele foi, digamos assim, ele seria igual a Deus, né, poderoso, eterno, ou ele seria seu inferior, e para ser seu inferior, Deus teria que ter criado ele. Então, na análise que ele faz aqui na Gênesis, né, isso se torna o quê? Digamos assim, Tá bem claro. é algo assim inaceitável, né? Porque se Deus, né, olhando todos os atributos de Deus, a gente vê que Deus, ele é pura justiça, pura bondade, né? Todos os seus atributos, ele não ia criar um ser mau para causar sempre o mal e para ser eternamente mal. Isso não tem lógica, né? Então agora, no nosso entendimento, nós Gostou, mas eu acho que percebemos veio que não dolorido. tem, Não falou nada, mas eu acho que... certo? E então aqui na própria Gênesis ele fala, né, que isso é inconciliável com a ordem do universo, né? E Não. ele nos fala aqui, na verdade, que há várias classes de mal, né? Em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. E também nós Das podemos fibras, né? classificar os males entre aqueles que o homem pode evitar e os que são independentes da sua vontade. E entre esses últimos é preciso incluir os flagelos naturais. Ele fala assim, o mal físico, ele vai constituir o quê? Na dor, na doença, na morte. Pizza é melhor, né? E o mal moral é a Pode, mas tudo condição bem. fundamental da liberdade, que é o nosso livre-arbítrio, o nosso pensamento, né? Que é ele que vai, nossas atitudes ali, que é considerado ali o mal moral, no caso. Então, ele nos fala, na verdade, quando ele fala do mal,
que o homem pode evitar, digamos assim, que são considerados esses flagelos, né? Que seriam a parte das doenças, a parte das calamidades, né? Então, como o homem ele é dotado de inteligência, ele tem a condição ali de estar, assim, desenvolvendo, trabalhando para minimizar esses males. Claro, a gente já viu, né, que através do progresso, através da evolução, isso também vai auxiliando, né, para que esses males eles sejam sanados, digamos assim. Então, para que o homem consiga conviver com eles assim e possa se proteger também, referente a esse tipo de males. E uma outra coisa também, que ele nos fala aqui, né, é que a dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Então, determinados males que ocorrem, né, é aquilo que a gente às vezes fala, né, tem males que vêm para bem. Então, o que esses maus vão fazer? Vão fazer com que o homem tenha despertamentos, certo? E vai auxiliá-lo também na sua evolução. Vai fazer com que ele não fique estagnado, que ele use da sua inteligência, que ele use da sua vontade ali, para que ele não fique estagnado, para que ele também possa evoluir. Então, alguns males acabam ocorrendo por causa disso, né? E uma outra parte da Gênesis, ele nos fala o seguinte, né? Os males mais numerosos são aqueles que o homem cria, né? Pelos próprios vícios, provenientes de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua ganância, de seus excessos em todas as coisas. Essa é a causa das guerras e calamidades, que causam desavenças, injustiças, opressão do fraco pelo forte, finalmente a maioria das doenças. Então, quando a gente faz essa análise, né, a gente percebe o quê? Né, como a gente estava falando, que Deus não criou o mal. Deus criou todos os espíritos, o quê? Né, como a gente já falou, simples e ignorantes. Não quero sair não. Com o livre-arbítrio e com a inteligência, para discernir entre o bem e o mal e para seguir os caminhos que querem seguir. Então, se a gente for fazer uma análise, né, quem realmente criou o mal foi o homem, né, o espírito que acabou se desvirtuando, né, ali, se deixando levar pelas paixões e acabou criando, né, todos os males, os maiores males, digamos assim, que nós convivemos hoje. Gente, vai cair. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair e entrar de novo, tá? Eu continuo aqui. Devido à imperfeição, né, do homem e aos seus sentimentos ruins, certo? Ele acabou criando, né, ali, né, o mal. E a gente, tudo bem, a gente pode pensar assim, né, digamos, lá atrás, né, o que acontece? Por falta de conhecimentos, né, pela a primitividade do homem, certo? Então, ele agia, depois nós vamos falar disso, por instintos, certo? Mas, porém, depois, quando veio, né, digamos, as leis naturais, as leis de Deus, e o homem pôde ter esse conhecimento dessas leis, e ele se desvirtuou delas, aí ele passou a praticar o mal. Tá? Então, o bem, para você seguir, é você seguir os mandamentos de Deus. Né? Agora, se você não segue, você está causando mal, está fazendo mal. Então, ali, né, a partir desse momento, o homem já tem esse discernimento e esse conhecimento para saber distinguir uma coisa da outra. Né? Ele já não é mais, né, digamos assim, ignorante nessa parte. E tem tudo muito relacionado com a índole, né? O espírito e com aquilo para que tendência ele vai partir. Bom, aqui, então, ele nos fala o seguinte, né, que chega um momento
em que o excesso do mal moral, ele acaba o quê? Se tornando intolerável. E faz o homem sentir a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, sente-se obrigado a procurar no bem o remédio que precisa, sempre em virtude de livre-arbítrio. Então vai chegar um momento, né, que aquilo que a gente fala, que o destino, né, do nosso espírito é a evolução, certo? Então Deus nos criou para isso. Depois nós vamos ver aqui outra parte, né? Por que Deus não nos criou perfeitos, né? Se Ele nos criasse perfeitos, nós só praticaríamos o bem ali, digamos assim. Ele não fez isso, por quê? Porque Ele queria que cada um tivesse o seu mérito para chegar à perfeição, para chegar a essa evolução. E para deixar que cada um escolhesse o caminho que queria seguir, dando o livre-arbítrio para ele. Então, você vai tender para o mal ou para o bem, digamos assim. Uns vão ser mais avançados, já vão tender mais para o bem e já vão estar mais à frente, e outros vão ficar mais atrasados, certo? Mas ele quer que cada um tenha o seu próprio mérito para chegar, né? Digamos assim, a perfeição, né? A vida espiritual. Então, esse é o entendimento que ele nos dá aqui, certo? E aí, o que vai fazer? Aquele que está sempre tendendo lá no mal, como ele colocou aqui, vai chegar um momento em que ele vai ter o despertamento dele, certo? E aí, quando isso acontecer, né, quando ele não, ele vai perceber que aquilo lá para ele, né, não é mais viável, que ele precisa da mudança, ele vai procurar no bem o remédio. Então, às vezes a gente fala, que nem a gente fala da dor, né? Às vezes vem a dor ali, né? A Sueli estava até comentando ali, do caso do marido dela, né? Vai chegar um momento em que a pessoa vai ter o despertar. Ela não vai mais aguentar o sofrimento e ela vai entender que ela precisa mudar, né? E isso acontece também nessa relação aqui, quando ele nos fala, né, do bem aqui e do mal. Então, vai chegar um momento que não se sabe, né, o tempo que vai levar, mas vai ocorrer essa mudança, né? Então, vai mudar, né, de pensamento e de prática. E depois, né, ele fala que é a mesma coisa depois que a gente tinha até comentado do Livro dos Espíritos, né? Que o mal é considerado a ausência do bem, né? Onde o bem não existe, necessariamente tem o mal, certo? Então, porque a gente tem que se basear no bem. Se o bem não existe, vai ter o mal, né? E ele fala uma coisa interessante, que não fazer o mal já é o começo do bem, certo? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não faço mal, né? Mas eu também não faço bem. Mas digamos assim, você não fazer o mal ali, você já está, digamos, no caminho ali para o bem. Você só precisa começar a praticar o bem, não ficar estagnado, né? Então, eu não faço o mal, né? Mas, assim, é um caminho já para você começar para o bem, né? Então, é mais fácil, digamos assim, do que aquele que pratica o mal, né, e se reverter para o bem. E depois ele nos fala aqui, né, dos exercícios das paixões, né, que as paixões, elas na verdade, elas são uma necessidade para isso mesmo, para impulsionar o espírito, né, digamos assim, para que ele eles têm ali os seus instintos de preservação, tá? Então, por exemplo, quando o homem ele é mais animalizado, as paixões vão servir para isso, né? Para essa parte da matéria, né? Mais o seu instinto de preservação, né? E isso faz muito parte dos animais, assim, dos mais primitivos, certo? Agora, quando o instinto começa a enfraquecer, né, e a inteligência começa a aflorar, começa a desenvolver o livre-arbítrio, né, aí você já começa a ter, além
digamos assim, das necessidades, digamos, semi-materiais, ou já começa a desenvolver as necessidades semi-morais também. Porque aí você já tem a responsabilidade dos seus atos, certo? Então, ali você já começa a distinguir, né, o certo e o errado, você já tem esses entendimentos. E depois ele vai nos falar que até você chegar, que na verdade a gente tem, né, a gente está nesse princípio ainda, porque a gente tem as necessidades materiais e a gente já tem o conhecimento moral. Então, nós estamos aqui nesse trabalho, né, até chegar, né, nós conseguimos chegar no nosso grau de adiantamento total, em que a moralidade ela vai estar mais aflorada, certo? E toda a parte material, ela vai deixar de ter as necessidades, certo? Aí já é a evolução do espírito mesmo, né? Então, é uma parte que ele coloca aqui para a gente no final a respeito disso. Né? Então, ele nos fala aqui que todas as paixões têm a sua utilidade providencial, sem o que Deus teria feito algo inútil e nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa conforme seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. Então, é aquilo que a gente estava falando. Né? Tem essas necessidades das paixões, para que a gente também, né, tenha a gente não fique estagnado, mas a gente não pode abusar, e a partir do abuso, né, você vem todo o mal em volta de tudo isso. Infelizmente, a gente ainda convive com muito mal no mundo. A gente, olhando, né, tudo, que o mal ainda é bem aflorado. Então, ainda tem muito que desenvolver, né, digamos assim. Gente, quem quer fazer alguma colocação a respeito, quer acrescentar alguma coisa a respeito disso? Tranquilo? Renata, eu li o capítulo inteiro, foi comprido, até fiz um rascunho, e muitas palavras meio difíceis de entender. Mas deu para entender a diferença, o que é o bem e o mal. Deu para entender. Mas eu li firme. E vai pular do 3 para o 10? Vai, Sueli. Vai pular para o 10. É porque aquilo que eu falei, a gente vai ter 6 aulas só do estudo da Gênese, né? Então, aquilo que a gente não fizer em aula, vocês podem... É recomendado que vocês estejam lendo, né? Para conhecimento. Tá? Então, por isso que a gente vai ter esse salto aí, vai ver só outra parte agora. Bom, gente, então, continuando aqui, ele vai nos falar sobre o instinto e a inteligência. E no Livro dos Espíritos, na verdade, Kardec, ele colocava que o instinto era uma inteligência rudimentar. Aqui na Gênese, ele é nos dado uma nova teoria, né, a respeito do instinto. Ele fala que é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Depois eu vou estar comentando mais a respeito disso. Ele fala assim, que a inteligência, ela se revela por atos voluntários. Tudo bem? Refletidos, premeditados, combinados, conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todos os atos mecânicos são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente. Um é livre, o outro não. O instinto é um guia seguro, que jamais se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeita a erros. Então, aqui a diferenciação que ele nos dá sobre o instinto e a inteligência, certo? A inteligência ela é livre,
E aí a gente pode, né, a partir dos pensamentos, da reflexão, das combinações ali, Não, o Gugu a, pediu uma está pizza. atuando com a inteligência, certo? Mas ela pode estar suscetível a Deixa pra erros, comer porque amanhã. ela também está relacionada, né, à nossa parte, né, do nosso orgulho, dos nossos sentimentos, né, você pode acabar errando com algumas coisas referente a isso. Já o instinto, não, né? O instinto é um ato mais seguro, ele é mecânico, né? Então, é uma coisa que não tem ali, não é suscetível do erro, digamos assim, que é o que a Gênesis nos coloca aqui, né? E quando ele nos dá aquela teoria referente à parte do instinto, né? Ele fala isso porque ele está relacionando, né, essa teoria, as nossas relações do mundo espiritual com o corporal. Então, quando ele faz a análise aqui do livro, certo? E que ele nos fala a respeito, né, dessa força oculta que impulsiona, né, os seres orgânicos aqui, que é o instinto, o que ele está querendo nos dizer, né? Que seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios atos inconscientes necessários à conservação do ser. Então, o que ele nos fala assim? Que geralmente, né, o instinto ele ocorre nos animais, ele ocorre, né, na criança ali, quando nasce, né, até um determinado período, naqueles que não têm condições mentais, certo, de agirem pela consciência, né, pela inteligência. Então, esses protetores, esses anjos guardiões, é que estariam zelando e auxiliando através do instinto para a sobrevivência, certo, desses seres. Então, essa é a teoria aqui que a Gênesis nos dá. E ela nos fala, assim, a respeito de, né, nos dá exemplos também. E uma coisa interessante aqui no exemplo é aquela criança que ainda não tem a capacidade de andar sozinha. Então, né, aqui os espíritos protetores, eles seriam um andador, eles seriam um apoio que eles estariam dando até o momento em que ela tenha a condição de agir de forma sozinho. Então, essa parte aqui é uma parte que ele, na verdade, nos coloca sobre o instinto, é uma nova explicação a respeito. Porém, o que é mais interessante na Gênesis é esse trecho que ele nos fala. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas, e algumas não têm uma característica de autenticidade suficiente para se dar como solução definitiva. A questão será certamente resolvida um dia, quando forem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, é preciso se limitar a submeter as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica, esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproximar da verdade será necessariamente aquela que corresponda ao máximo aos atributos de Deus, isto é, com sua soberana bondade e justiça. Então, aqui ele nos fala que é uma teoria e é uma hipótese que seja dessa forma, mas ele não confirma isso, certo? Ele nos deixa aqui como não é uma solução definitiva, porque podem surgir novas informações ainda para nós, certo? Vindas também do plano espiritual, certo, gente? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa referente a essa parte? Eu não sei se foi nessa leitura que eu tive aí, diz que o instinto é uma coisa muito rápida, né? Sim, exatamente. Bem sutil, bem rapidinho. É a mesma coisa que agir pelo coração, né? Porque se você demorar, você age pelo mental, né? Eu acho que é o instinto mesmo que dá essa ação aí. Acho que a Diana pode até falar melhor aí.
O instinto, né? Você falou disso, né? É que nem eles falam do instinto maternal, né? Aquilo parece que você possui já, né? O vô Aquilo dormiu ontem? que é ali, digamos assim, Hã? da Eu proteção, sou cocô de ou galinha. mesmo Seu cabeça gorda. Vai, joga. Vamos ver. como que eu vou explicar? É uma coisa assim que parece que é que nem você falou, é nato, você já tem aquilo, né? Então, é, por isso que é interessante essa colocação que você colocou, né? Que você age ali pelo coração, se você fosse agir pela razão, a razão você pode errar, né? Já no pelo coração, não. Então, é meio mesmo por aí. Só que nós, né, como a gente já viu isso no livro dos Espíritos, né, a gente tem as ações instintivas e temos as ações racionais, né? Então, diferente dos animais, né, que eles só têm as ações instintivas, eles não têm as racionais. Mas é bem por aí mesmo, viu, minha amiga? Sim. E depois a gente vai entrar na última parte, né, que é a destruição dos seres vivos uns pelos outros. A gente já havia falado sobre isso no livro dos Espíritos, né? E aqui na Gênesis, assim, ela começa, né, quando ela fala da destruição aqui no início, ela fala das necessidades da carne suprir a carne, né? Então, se a gente for olhando, né, o contexto geral, pensando, né, na destruição ali, ela nos parece algo errado, né? Você matar, né, para se alimentar. Então você fala assim, nossa, mas tem a necessidade disso? Parece que é uma coisa, né? Assim, que a gente, analisando, acha que é uma coisa errada, né? Que ela fere ali as leis divinas, né? Porém, ela nos fala aqui que tudo que Deus faz, né, ele tem a sua perfeição, né, tem o seu porquê, então isso a gente ocorre aqui nesse plano porque é necessário. E a gente sabe que a matéria, ela está em plena transformação, né, então aqui no nosso plano físico, né, tudo se transforma. E, então, nós temos que analisar de que forma, né? Aquilo, né? Quando você tem ali a destruição, digamos assim, né? A morte, então, de um ser para o outro para poder se alimentar, enfim, essas coisas, a gente tem que pensar que, na verdade, é apenas o envoltório carnal dele que está sendo destruído, né, ali naquele momento. E o espírito não se fere. E ele vai sair mais fortalecido da situação, certo? Então, a gente precisa entender que o que está sendo destruído, então, é a parte da matéria, certo? E não o espiritual. E a matéria, como eu acabei de falar para vocês, né? Esses corpos orgânicos, né? Eles acabam se transformando e vão gerar novos corpos. Então, tem toda essa parte dessa transformação. É a mesma coisa, quando nós desencarnamos, o nosso corpo, que no caso ele vai lá se decompor, ele vai gerar nova matéria e vai continuar aqui a vida, digamos assim, o plano, né? Então, é uma forma aqui dele estar nos esclarecendo a respeito disso, certo? Então, a gente sabe que antigamente, né, isso era a forma, né, era por instinto. Por sobrevivência, que ocorriam essas mortes. Só que quando o homem ele acaba evoluindo, assim, e ele já não tem mais essas necessidades, né, materiais ali, digamos, da matança em si, claro que a gente ainda continua tendo a morte dos animais para alimentação,
Mas o homem também acaba destruindo quem? O seu próprio semelhante, né? Ele acaba matando o seu próprio semelhante. Então, é o que ele vai nos falar aqui no final, né? Que nos primeiros tempos o instinto animal domina e o motivo da luta eram as necessidades materiais. Mais adiante, esse instinto animal e o sentimento moral, eles se contrabalançam e se equilibram, certo? O homem ele não luta mais para se nutrir, porém, né, ele quer satisfazer a sua ambição, a sua necessidade de domínio, e aí ele passa a destruir o que? O seu próprio semelhante, né, que é o que a gente vê com as guerras, que a gente vê, né, infelizmente ainda, né, com os assassinatos, enfim, com tudo as coisas que ocorrem ainda, né, dessas mortes. Aí, à medida que o senso moral ganha preponderância, né, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade da destruição ela vai diminuir até desaparecer, por tornar-se detestável, que é quando o homem vai ter horror ao sangue. Então, vai chegar um tempo, um momento dessa evolução em que não vai mais haver destruição, e provavelmente nem a destruição para se alimentar, nem a destruição entre os homens, entre os seus semelhantes, certo? E ele nos coloca que a luta ela é necessária para o desenvolvimento do espírito, né? Mas o que acontece, né? Antes era isso, acontecia essas lutas, né, para a sobrevivência. Hoje a nossa luta ela é diferente, né? Hoje a nossa luta é contra as dificuldades e não mais os semelhantes. Então, e quando a gente for parar para analisar, né, a nossa maior luta mesmo, né, é o nosso desenvolvimento moral, essa luta para a gente conseguir se libertar, né, dos nossos defeitos, dos nossos erros, dos nossos sentimentos ruins, para poder nos transformarmos no novo, né, então, essa é a nossa maior luta, a gente tem que analisar. Infelizmente, né, ainda não, as pessoas não têm essa noção, mas a partir do momento que todos compreenderem isso, a evolução vai ser cada vez maior, certo? E é o que o planeta aqui, a tendência da regeneração é essa, né? Tenha toda essa evolução, para que tenha também, né, essa aconteça, né, isso, desse desenvolvimento, né, do homem, nesse progresso, para que o mundo aqui se torne um mundo feliz. Certo, pessoal? Alguma colocação a respeito? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tranquilo? Então tá, então a nossa matéria da aula de hoje foi essa. A Gênesis, assim, ela tem mais coisas do que o livro dos Espíritos, ela tem um pouco mais de complementação, então por isso que é importante que vocês leiam, né, para o conhecimento. Então não dá para a gente ficar falando todos os detalhes, a gente fala de um modo geral. Isso que eu peço para que vocês leiam, para vocês se aprofundarem mais. Combinado? Então podemos encerrar? Então tá bom. Então vamos encerrar. Então, vamos lá, né, gente? Vamos, então, encerrando os nossos trabalhos nessa noite de hoje. E vamos, desde já, agradecendo por mais esse tempo precioso nos concedido. Vamos agradecendo por mais este aprendizado que tivemos. E vamos elevando os nossos pensamentos ao alto. E vamos doando um pouquinho desse muito que recebemos em favor das equipes de vibrações. E vamos mentalizando Jesus. E vamos vibrar
hoje, especialmente para o restabelecimento aí da saúde do Tadeu, muita força para ele aí nesse processo. Vibremos também pela saúde da Vera, pela saúde da Valéria, e vamos vibrando por todos aqueles que se encontram, por todos os lares onde existam leitos de dor. Vamos vibrar por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, vibrando por todos os lugares de conflito, fome e miséria da Terra. Vibremos pelo nosso país, Brasil. Vibremos pelo seu povo, por seus dirigentes e por toda essa espiritualidade de luz que tanto auxilia esse país. E vibremos também para que o Evangelho seja norma de conduta para toda a humanidade. E vamos vibrar pelos nossos lares, pelos lares dos nossos familiares, por eles também. Vibremos pelos lares dos nossos parentes e amigos, por eles também. E vamos vibrar por todos os lares da Terra. Vibremos pela fraternidade dos discípulos de Jesus e pela união fraternal, pelo grupo socorrista Fraternidade do Trevo, pela nossa sede na Avenida Sabor a Caminho, número 810. Vibremos por seus dirigentes, por seus trabalhadores, por seus alunos e seus assessores. Vibremos pela Câmara de Passes e pela urna de vibrações e por todos os nomes lá contidos. E agora vamos vibrar por nós mesmos, abrindo os nossos corações em preces que se cumpram em nós os Evangelhos do Cristo, que seja a nossa norma de conduta por toda a existência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa ascensão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Leonir, obrigado